vocês devem estar acompanhando pela mídia, tá no site do Paulo Figueiredo do Show também, que a Polícia Federal fez operação em 18 estados e no Distrito Federal, ou seja, em 19 entes da federação, ou 18, contando o Distrito Federal, para prender o pessoal do 8 de janeiro. E a operação parece que foi, ao total, foram mais de 200 mandados, mais de 200 mandados. E tem um grupo aí de talvez algumas dezenas de pessoas que já estejam fora do Brasil, já estão na Argentina, já estão nos Estados Unidos. Eu sei de alguns casos que eu acompanho pessoalmente. E foi um dia de imagens horrorosas. Eu faço questão de colocar aqui alguns vídeos para que vocês vejam do que a gente está falando. Que a gente está falando de famílias, a gente está falando de pessoas comuns, a gente está falando de pais de família. Vejam esse vídeo, por exemplo, que triste que eu vi hoje. Cara, esse cara tava com uma filhinha no colo numa outra foto, não sei quem é, mas tava com uma filhinha no colo. Você vê que é uma cara de humilhante, né? Esse aí, isso aí não acontece com os traficantes do Rio de Janeiro, da favela do Rio de Janeiro, onde o STF decide que não pode mais ter operação. Isso aí não acontece. Não acontece. Não tem esse momento de despedir. Pelo contrário, o cara sabe que vai ser solto provavelmente pelo STF daqui a pouco. Porque tem alguma coisa de errada nesse país. Tem uma notícia que eu acabei não publicando, devo publicar em breve, onde a Polícia Federal está reclamando que está faltando verba para as outras operações deles, inclusive uma operação de proteção lá do pessoal do G20. Reclamando, tem ofício do delegado, olha, não temos recursos para fazer operação. Mas para fazer isso tem. Para prender pai de família tem. Olha esse outro vídeo, que tristeza. Imagina essa senhora, coitada. A gente sabe o que está ocorrendo aqui no Brasil. De madrugada. A gente está vivendo na pele. Então, a gente sabe, ele não é bandido. Aí o policial federal é a ordem judicial, né? Você cumpriria a ordem judicial do Terceiro Reich? Eu me pergunto. Até os pobres, coitados, carcereiros lá, esses caras da Polícia Federal, esses caras que ficam levando as pessoas presas, normalmente estão ali, coitados, abaixo da pirâmide. Mas você vai receber uma ordem dessa para cumprir um cara que a gente vai discutir aqui. Eu vou receber o doutor Ezequiel para falar sobre a ilegalidade desses pedidos. Vai falar com mais propriedade do que eu. Mas você cumpriria? Eu pergunto para você que está em casa, você me responda no chat. Você, se fosse policial, faz um exame da sua consciência. Se você fosse policial federal, você passaria por isso? Como é que você ia botar a tua cabeça no travesseiro? Ah, mas eu estou só cumprindo ordem judicial, tenho que cumprir. Muda de profissão, meu filho. Abre mão da teta. Muda de profissão, faz outra coisa, se recusa a cumprir. Você tem mais medo do Alexandre de Moraes ou de Deus? Porque não há perdão para esse tipo de coisa, não. Ah, não. Vai se preparar. E ele é da Marinha. Sim, senhor. Como é que é o nome do senhor? Leandro. Então, senhor Leandro, se acalma, o senhor que está nervoso. Eu estou nervosa também. Claro que está nervosa, tem que estar nervosa mesmo. Então vamos tranquilamente aqui, né? Fazer as coisas na paz do senhor, porque ele é um brasileiro patriota que não fez nada para ninguém, está passando por essa injustiça. Estão tirando um homem de bem de dentro de casa. Tirando um homem de bem de dentro da casa dele com a família dele. Se o senhor quiser se preparar, se eu puder lhe acompanhar, eu acompanho até lá, senhor, trocar de roupa, tem um procedimento. Aí só não pode sair da gente, não pode fazer de outra maneira. Você não tem, não é uma. Se ele vai ter que vir com essa arma para ele lá. Olha reparem. O cara tá com um AR-15. Eu tô conseguindo ver aqui pelas imagens. Isso é um AR-15. Eu não sei exatamente qual modelo. Mas o cara tá com um AR-15 conversando com a senhora. Um AR-15. Essa é a mesma galera que não pode fazer operação na favela. Porra, andar de AR-15 na frente de velhinha é mole, né? Mole. Aí, porra, eu falo, porra, que macho pra caramba. Vai tomar um banho, botar uma roupa? Isso me deixa Por favor, né? Vocês têm um pouquinho de consciência que é um bando de inocentes passando por isso. A gente entende, mas só entendo assim. Outra coisa,
Ele é da Marinha do Brasil. Sim. E aí ele tem direito de ir pro quartel da Marinha do Brasil. Eu tô bem orientada. Onde é que vocês vão levar ele? Não, no primeiro princípio nós vamos levar só para oitiva, para ser ouvido, de entendeu? Lá ele... Vai ser tudo feito conforme a... O cara vai ser levado a princípio pro oitiva. A partir daí ninguém sabe para onde vai ser levado. Determinação legal, a gente entende perfeitamente. Determinação legal. Tudo que for decidido pelo Alexandre é determinação legal, eu vou cumprir. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre nada. O que o Alexandre decidiu e eu não tenho responsabilidade como ser humano. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Só que a gente não pode deixar de fazer isso porque é uma determinação. Claro que pode deixar de fazer, porra! Não, eu entendo. Eu sei o que está acontecendo no Brasil. Agora, não é assim chegar como achar que é um bandidão. Claro que pode deixar de ser capanga do Alexandre. De bem. Não, é só um procedimento, senhor. É só um procedimento. Olha, nós estamos levando aqui o sujeito para a câmara de gás em Auschwitz, mas é o procedimento. Foi tudo determinado pelo Führer. Então é o procedimento legal. O que esses caras têm na cabeça, porra? O que esses caras têm na cabeça? Esse assunto realmente me deixa puto pra cacete. Mas eu vou trazer um pouco mais de comentário técnico, aqui botar a bola no chão, trazer um pouco mais de comentário técnico, e eu vou receber aqui, já recebi inúmeras vezes no programa, o doutor Ezequiel Silveira, aqui para conversar comigo sobre esse tema, e quem sabe o doutor Ezequiel não me dê um pouquinho mais de tranquilidade. Afinal, ele é pastor, além do doutor, quem sabe ele não me ilumine um pouco aí com a paz do Senhor. Doutor Ezequiel, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez ao Paulo Figueiredo Show. Eu sei que você atende parte vários dos presos no 8 de janeiro, faz parte aí da Associação dos Familiares e Vítimas. Queria que me explicasse qual é a base para essa prisão nessa altura do campeonato. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes do Paulo Figueiredo Show. Me ouvem bem? Ouvimos. Paulo, é exatamente isso que você falou, né? Só Deus para nos dar tranquilidade nesse momento para suportar essas situações. Hoje nós fomos surpreendidos, né? Várias famílias nos ligando desde as 6 da manhã, a Polícia Federal cumprindo dezenas, centenas de mandados de prisão em todo o Brasil, e as pessoas estão sem saber o que fazer, porque ninguém tinha a noção de que isso iria acontecer, que tal descumprimento legal aconteceria. A gente já vem em um cenário de violações de direitos, mas parece que quando chega num determinado nível, o ministro sempre sobe um pouco mais o nível de violações. E aí hoje a gente teve essa operação da Polícia Federal, que cumpriu 208 mandados de prisão. Até a última informação dada pela Polícia Federal, 48 haviam sido cumpridos, ou seja, 48 pessoas, pais de família, mães de família, haviam sido presos, e o restante eles estavam aí à procura dessas pessoas. O problema, Paulo, é que desde o mês passado, o ministro tem mandado prender essas pessoas, que são aquelas pessoas que foram investigadas no inquérito 4922, ou seja, que foram presas no dia 8 de janeiro no interior dos prédios e ali na Praça dos Três Poderes, e que já foram condenadas. Só que essas pessoas foram condenadas, mas ainda estão em fase de recurso. E, mesmo assim, o ministro, em vários casos, ele mesmo certificou o trânsito em julgado. Olha, não tem mais direito a recurso, certifica o trânsito em julgado e determina a prisão. Em casos que havia possibilidade de recurso, em que os recursos estavam em tramitação, há casos em que os processos estão, inclusive, com pedidos de vista de outros ministros, e mesmo assim ele certificou o trânsito em julgado e determinou a prisão dessas pessoas. Peraí, doutor. Eu fiquei um pouco confuso agora, meu raciocínio é lento, eu peço que o senhor me ajude aqui, me acompanhe. Eu me lembro, eu tenho idade suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 5 anos de idade, que o Lula tinha sido solto da cadeia porque o Supremo Tribunal Federal tinha dito que você só podia ser preso depois de trânsito julgado, ou seja, quando acabasse
todos os últimos recursos. E como o Lula ainda tinha recurso pendente, ele acabou sendo solto. Antes dele ser descondenado, ele foi solto com base nessa decisão, que foi uma revisão de um entendimento anterior do STF, que a pessoa podia ser presa depois de colegiado, e aí... Mas essa era a tese supostamente vigente. Essas pessoas do 8 de janeiro, que não tinham prerrogativa de foro especial, já pularam todas as instâncias recursais que elas teriam, né? Elas deveriam ter sido processadas na primeira instância, não foram processadas, então, portanto, não tiveram direito à apelação ao tribunal, nem ao Supremo Tribunal de Justiça, e nem ao próprio STF, porque o STF foi o julgador. A única oportunidade que elas tinham para questionar as arbitrariedades que haviam acontecido eram os recursos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu estou correto no meu entendimento agora? E mesmo, pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem aqui, eu não sou. E mesmo dentro da possibilidade de recursos, com pedido de vistas dos ministros, essas pessoas ainda assim tiveram um trânsito e julgado sumário decretado e por isso estão sendo jogadas dentro da prisão? Exatamente. Isso aí viola o princípio constitucional da presunção de inocência, que é o cerne de todo esse debate. A pessoa pode ser presa antes do trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado, e houve ali em 2019 o julgamento daquelas ações declaratórias de constitucionalidade, acho que é 43, 44 e 54, que inclusive beneficiaram o atual presidente Lula, e que é um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a pessoa só pode ser recolhida à prisão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o que está acontecendo é que o ministro Alexandre de Moraes, desde o mês passado, tem determinado a prisão dessas pessoas sobre um dos fundamentos, são dois. Esse é um dos fundamentos, de que ele mesmo certificou o trânsito em julgado e já determina a prisão para a execução da pena. Deixa eu perguntar uma coisa, doutor, porque eu tenho uma curiosidade para traduzir isso para as pessoas comuns no Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, e eu vou falar sobre o Rio de Janeiro no programa de hoje. Digamos que eu seja um traficante de drogas, que matei policial e dei o azar de ser preso no Rio de Janeiro, onde o Supremo Tribunal Federal decide que não pode mais ter operação policial na favela. Mas digamos que eu dei mole e sou um traficante que matei policial, matei gente dentro da favela, matei um monte de gente. Tá? E eu sou preso. Quanto tempo demoraria para eu conseguir um trânsito em julgado? Desde a primeira instância, nós temos processos aí que duram 20 anos. 20 anos? Sim. Então, se eu sou traficante, digamos que eu sou aqui um traficante pesado, tá? Ou deixa eu trocar. Digamos que eu seja o Sérgio Cabral, tá? Que eu tenha roubado pra caramba o Rio de Janeiro. Quanto tempo demora o trânsito em julgado, hein? Varia muito de processo para processo, mas nós temos processos aí que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal em média. Vamos dizer aí, 10 anos para você percorrer todas as instâncias. 10, entendi. Essas pessoas, o processo delas tem quanto tempo? As ações penais foram propostas há 6 meses, 7 meses. Então, já está sendo certificado o trânsito em julgado. Mas isso é simplesmente pelo fato de que elas não estão percorrendo as instâncias recursais. Elas só estão sendo julgadas em foro único, foro indevido, inclusive. Um juízo incompetente que está julgando essas pessoas e agora lhes está retirando o direito de recorrer. Evidente que nós não temos assim tanta expectativa de que os mesmos ministros que os condenaram apreciam seus recursos, mas é um direito subjetivo da pessoa, esculpido na Constituição Federal e que deve ser respeitado. E quando o ministro Alexandre de Moraes determina a prisão destas pessoas com base nesse fundamento, ele está mais uma vez violando uma regra constitucional. Mas esta não é apenas esta violação. Existe uma outra razão pela qual ele está determinando a prisão dessas pessoas. É o risco de fuga. Entretanto, risco de fuga de terceiros. Porque o que acontece? O que está dizendo nas decisões? Como várias pessoas estão fugindo do Brasil, como algumas pessoas estão solicitando asilo político na Argentina, eu determino a prisão dessas pessoas pelo risco de fuga. Mas o cidadão não esboçou sequer qualquer atitude que levasse a entender que ele estaria tentando fugir. Tanto é que você viu aí o perfil das pessoas que estavam sendo presas. O rapaz trocou de roupa, estava com a filhinha no colo, trocou de roupa e foi lá para o presídio. O outro também, sem esboçar qualquer reação. As pessoas que queriam fugir já fugiram. Essas pessoas que estão aí jamais esboçaram qualquer
atitude no sentido de estarem fugindo. Então, o ministro, mais uma vez, viola a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 45 e 46, que fala do princípio da individualização da pena. Eu não posso ser responsabilizado pela sua conduta, mas essas pessoas estão sendo responsabilizadas pela conduta de terceiros. Como outros fugiram, o ministro entende que elas podem fugir também, e por isso está determinando a prisão destas pessoas. Meu Deus. Então, o vizinho fugiu que está processado e eu sou preso, já que ele não... Isso me parece uma coisa de vingança, né? Uma coisa pessoal, de atacar esse grupo porque não consegue atacar os que já saíram do Brasil. Eu me pergunto, doutor Ezequiel, mas... A gente especula, né? Ontem nós tivemos uma grande vitória aí, que foi a designação do relator do PL da Anistia, o deputado Rodrigo Valadares, que foi designado pela deputada Caroline Detoni, presidente da CCJ, que significa que o projeto está andando, né? Vai ser pautado. Ela disse que o projeto vai ser pautado até julho, antes do recesso. Então, a gente pode entender que isso aí também pode vir a ser uma espécie de retaliação do ministro por conta desta afronta, vamos dizer assim, do Poder Legislativo em relação às decisões arbitrárias, ilegais e criminosas do ministro Alexandre de Moraes.